Record. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Bem, primeiramente, olha o horário da live, sem avisar ninguém. Não tenho expectativa de ter mais que duas pessoas online, que é meu marido e minha sogra. Mas a ideia aqui é deixar gravado esse material, porque eu cheguei em casa ontem, 3 horas da manhã, então é quase impossível conseguir falar, vou gravar uma live 7 horas da noite, né? Ou no meio do dia, né? Embora eu acho que a noite é um horário melhor, mas é quase impossível por conta das crianças e por conta de todo o trâmite aí da viagem, né? Foram 12 dias fora, então tô aqui organizando a vida. Bom dia, Reinaldo, tudo bem? A ideia aqui, como eu falei, é feita é melhor que perfeito. Então, é realmente fazer essa live, porque eu não gravo, né? Se eu for gravar e colocar, não vou. Então, para falar que eu não estou fazendo nada, eu estou gravando aqui pelo Zoom para subir no YouTube depois, tá? Então, é ficar esse resumo. Se tiver dúvidas, se tiver pontos, deixa aqui nos comentários que ao longo do dia eu vou respondendo. O que que eu fiz, gente? Eu compilei os 10 pontos que eu achei mais emblemáticos, digamos assim, tá? É claro que a NRF ela dita muita coisa, ela fala muita coisa sobre, né, o que que a gente vai ver no varejo nos próximos anos, mas aí é legal a gente sempre ter um equilíbrio. Então, como eu comentei ontem no meu post, eu fui para a NRF, fiz uma visita do varejo guiada por mim mesma, então fiz aí várias pesquisas antes. Já tinha feito essa mesma visita aqui em São Paulo, falei isso para vocês algumas vezes. Não vá para Nova York achando, eu preciso ir para Nova York. A gente tem São Paulo cheio de coisa legal, cheio de lojas. Ontem mesmo eu recebi uma loja nova que eu falei, nossa, tem que ir. Então a gente tem muita coisa aqui no Brasil, tá? Mas é claro que ir para lá 25, quase 25% da população de Nova York sobrevive do varejo. Eu diria que é o varejo do mundo, né? É o coração do varejo, vamos falar assim, as grandes marcas nasceram lá. Eu não vou assim falar 100%, mas a questão do consumo muito, né, de lojas, berço, né, é em Nova York. A gente tem China muito forte, mas a gente tem aí Nova York há muitos anos nessa cena. Então, é claro que é maravilhoso, mas a gente queria, antes de começar a falar, passar o recado para você que está pensando, queria tanto ir, não consigo. Tá bom, eu também sempre quis ir. Quantas vezes eu tinha ido, por exemplo, a São Paulo, e foi só de fato depois que eu saí né, da empresa que eu estava que eu comecei a olhar com mais atenção aí outras cidades do Brasil fora as que eu estava. Então, São Paulo tem muita coisa legal. Em breve eu aviso que quando vai ter o City Tour, o VIP Tour, desculpa, guiado, que é um projeto que eu tenho aí em parceria com algumas instituições que eu faço essa visita guiada pelas lojas da Oscar Freire, que são as principais flagships do Brasil. Fora Oscar Freire, gente, tem coisa assim para uma semana para você que é do comércio, que é do varejo, que é de shopping, visitar. Mas então, dado o recado, vamos lá para o resumo aí total, para a última live sobre NRF mesmo, tá? E aí, você que assistiu o vídeo até o final vai ter novidade, eu vou contar. São 8h13 agora, eu vou tentar não me estender muito, vou tentar falar em 15 minutos, então vou ficar olhando aqui o relógio para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Antes de começar, eu queria fazer aqui falar algumas frases que eu ouvi, e aí eu vou só pegar aqui minha colinha, né, que tem muita cola, digamos assim, parafrasear aí Fábio Neto, tá, e também Maurício, da Startse, que eles deram alguns insights pós-NRF que eu achei muito bacana, e o Fábio, ele já participou de várias NRFs, então algumas coisas que eu falei, pô, será que eu já participei de forma online, né? Naquela que foi a pandemia, eu já tinha, tava tudo certo para ir, não deu.
por conta da pandemia, e aí depois eu sempre participei dessa forma, né, seguindo, ouvindo, então eu fiquei com uma percepção que eu falei, será que a minha percepção é mesmo, não é? E aí veio tudo então que eu trouxe, foi questionado também para eu não falar um monte de besteira, essa menina aí tá falando, foi só uma vez e agora tá. Não, então teve muita coisa que eu antes de trazer para vocês, até por isso esse delay, eu fui, mas é isso mesmo? É minha opinião? É fato? Né? Porque eu acho que é importante a gente sempre ter uma visão ampla e não só de uma pessoa. Uma frase que o Fábio falou que eu adorei, então, antes de começar meus 10 pontos aqui principais, o segredo da felicidade é estar no alinhamento e na expectativa. E outra coisa que ele trouxe é administrar a nossa agenda de pendências versus tendências. Quem sabe, quem me segue, quem já fez algum trabalho, algum workshop comigo, sabe que eu tenho, inclusive, um workshop focado em tendências, painel de tendências, né, que é a Criatividade Play, que parte desse workshop, a primeira parte é só sobre tendências. Mas eu acho que a gente precisa, tá? Então, eu até falo que criatividade é repertório versus território, né? Então, é você buscar ideias, inovação, coisas novas, mas é você entender onde você está, quem você é, quem são seus clientes, e aí você adaptar isso ao seu território, né? Então, eu achei muito emblemática, digamos assim, né, essa frase que ele trouxe sobre administrar a nossa agenda. Porque por muito tempo a gente ouvia da NRF e tinha um foco, e, gente, agora que eu tô lendo o que eu tô vendo aqui, tem uma webcam aqui, então, YouTube, desculpa, eu vou ficar vesga. Então tem um foco muito grande da gente, às vezes, querer trazer muita tendência, muita tendência, muita tendência e não fazer o que a gente precisa fazer. Dito isso, eu vou começar com o meu primeiro ponto aqui, que eu achei muito emblemático e foi um ponto que várias pessoas trouxeram, que o lucro voltou para a moda. Amém. Isso ficou muito claro, tanto na NRF, quanto na pós, quanto na visita. E aí eu não finalizei, né? Então eu fiz uma visita autoguiada do que eu queria ver. Depois eu fui para a NRF, depois eu fiz a visita com a Startse. Foram 3 dias de imersão com eles, tanto em empresas mais disruptivas, né, empresas mais tecnológicas. Então, a gente foi desde o Google até o New Lab, que é um espaço só de inovação e criatividade, até o varejo mesmo. A gente fez aí um walk pelo varejo americano na região do Sul. E aí depois eu ainda fiz uma outra visita guiada pelo Brooklyn, como especialista na área, que hoje atua também na BR Malls, a Flávia, que foi assim, uma guia fenomenal do Brooklyn. Então, para vocês verem que eu equilibrei vários pratos para não ficar com uma visão focada, tá? Com uma visão só, né? Para abrir a cabeça. Então, tá. Então, gente, falando aqui do primeiro ponto, o lucro voltou para a moda. Olha que frase emblemática. Quem acompanhou, quem viu, né? Quem vem olhando, vem percebendo que existia uma certa beleza em falar, ai, eu não tenho lucro, mas eu estou criando coisas, ai. E isso percebeu-se, né? Então, foi muito falado em muitas palestras, em muitos painéis, que de fato as empresas elas precisam entender que elas precisam lucrar, né? Sem lucro, sem dinheiro, não tem como eu criar, não tem como eu trazer novidades, não se sustenta. Então, essa questão do sustento, de eu entender esse equilíbrio, foi muito legal. E antes eu percebia uma coisa assim, eu vou falar de lucro, vai ficar feio. Não é isso. É que empresas são feitas para lucrar, né? A gente e não vamos aqui ser utópicos falando o contrário. Eu trabalho porque eu amo o meu trabalho, mas no final eu preciso ter uma troca, eu preciso de né, ganhar dinheiro. Hoje a gente vive num mundo capitalista sem dinheiro, eu não como, eu não vivo, então tá tudo bem, sabe? Eu acho que por um tempo não estava tudo bem, era feio, a gente começou a entrar numa era muito doida. Então, assim, o lucro voltou para a moda,
Mas o que eu gostei é que, se essa foi a primeira parte, né, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês, o lucro voltou para a moda, foi falado muito sobre o lucro, mas de uma forma não uma sangria arrebatada, digamos assim. Não sei nem se eu falei certo essa terminologia. E aí teve duas palestras, duas pautas muito emblemáticas de marcas de luxo. Então, teve o CEO da Louis Vuitton, do grupo da Louis Vuitton, e teve também o CEO, né, hoje ele não é mais, que da Gucci, que foi que, né, até saiu no filme na Casa Gucci, eu até quero assistir novamente, que ele resgatou a Gucci lá do buraco que eles se encontravam, junto com o Tom Ford, que era o estilista. E os dois CEOs falaram uma coisa assim, até me arrepiou. E aí eu já vou entrar para o segundo ponto, mas antes eles falaram assim: o que é? É um equilíbrio entre criatividade, né, entre o departamento criativo, o departamento de moda, né, os artistas da empresa versus o comercial. Não adianta eu querer só ter aqui o lado criativo da coisa, vou trazer coisas mega disruptivas. Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria sobre uma coleção em uma semana de moda, que lançou um monte de coisa de pele, uns leões, e aí tava uma super discussão sobre isso, se precisava e etc. Então eu lançar coisas legais, coisas lindas, mas que vendam também. E eu trabalhar minha venda, mas também sabendo o limite né, do que eu posso cobrar dos meus criativos. Eu também não posso fazer só porque está vendendo. Esse equilíbrio é muito bacana. E os dois falaram isso, dessas parcerias de sucesso entre o departamento comercial e o departamento criativo, tá? Como marketing, gente, isso é fenomenal. O quanto às vezes a gente não faz a campanha não tem que ser baseada no que o departamento de vendas precisa bater a meta, né? Ah, eu tô aqui com essa caneca em estoque parada. Dá um jeito aí, faz ela vender. Não é assim. Se o consumidor não quer essa caneca, não adianta. Mas também não adianta o consumidor estar pedindo, é, sei lá, roupa de couro de abacaxi e eu sendo produtor de caneca falar, agora eu vou fazer o couro de abacaxi. Então, assim, esse equilíbrio, sabe? É a gente sentar, essa colaboração, a gente entender, independente do departamento, e aí eu trago para shopping, né? No shopping eram 3 departamentos muito fortes, comercial, operações e marketing, e a gente entender essas três, no caso do shopping, esses 3 vertentes e como a gente faz o negócio acontecer de uma forma boa para todo mundo. E eu falo que o meu maior projeto, uma das minhas maiores entregas, uma das coisas mais disruptivas que eu fiz ao longo da minha carreira foi uma coisa muito de colaborativa, que foi o evento do Highline no Plaza. A gente tinha uma área técnica que era usada para ar-condicionado, e a gente criou aquele espaço, um espaço de eventos que ninguém acreditava que poderia ser, e é usado até hoje. E hoje as pessoas falam, uau, né? Mudou a visão do shopping lá. Mas não foi a Sara a ideia do marketing, também não foi a ideia de operações, também não foi a ideia do comercial, foi a ideia de nós três que juntos alinhamos o como a gente conseguiria executar. E só deu certo, porque outro dia mesmo eu fui para o Plaza, ó, gente, já passou quase meus tempos que eu falei que eu ia levar, mas conversando aí com o gerente de operações, que é meu amigo, até hoje a gente falou muito sobre isso, sobre essa parceria de sucesso, tá? Então, o lucro voltou para a moda, mas sempre pensando nessa questão da parceria, sempre pensando nas pessoas, no equilíbrio. E aí eu vou para o segundo ponto: primeiro quem, depois o que, tá? Gente, primeiro quem, depois o que. Quem eu sou, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é minha família. Depois eu falo o que eu fiz. Porque por trás de toda empresa existe uma pessoa, né? Ou várias pessoas. Por trás de todo número existem pessoas que estão trabalhando para isso. É o que eu falei, a empresa, o lucro importa, porque no final alguém precisa desse dinheiro para fazer acontecer, para viver, para comer X, Y, Z. Todo mundo quase falou sobre isso. Só os painéis que foram muito pontuais sobre tendências, sobre mercado, né, que não foi falado, mas você saiu de lá, eu saí de lá
com um sentimento que eu conhecia pessoalmente cada uma daquelas pessoas que elas dividiram quem elas são. E aí eu volto para essa palestra mega emblemática do ACO, né, da Gucci, e a hora que o perguntou-se para ele quais seriam as maiores vitórias da sua vida, ele pegou uma empresa fracassada e transformou numa empresa bilionária. E aí, não feliz, aos 64 anos, ele abriu, eu acho que era 64, agora eu não tenho certeza, ele abriu novamente uma nova empresa com o Tom Ford, né, que os dois tinham saído da Gucci, e fizeram uma outra empresa bilionária em menos de 10 anos e venderam, né? Ele podia ter falado isso, e o que que ele falou? Minhas duas filhas, eu já falei isso numa outra live, meu casamento de 48 anos e a minha parceria, o meu casamento, ele até brincou, meu casamento com o Tom Ford, que é uma parceria não só questão financeira, mas é uma sociedade para a vida. Então, primeiro quem, depois o quê, tá? Ponto. Né? As pessoas importam, ficou muito claro isso. A Simone Biles, né, a ginasta, falou muito sobre isso, sobre você ouvir o seu corpo, você ver os sinais que estão dando. E, gente, tá tudo bem. Se eu não estou bem, tá tudo bem. Somos humanos e como seres humanos, nós estamos nessa ida e vida, a gente não precisa ser de ferro. Isso que eu achei bacana, sabe? Então, assim, eu penso, o ano passado eu passei por um burnout, ano retrasado, já não voou, né? 2021, um burnout, assim, fenomenal. Não vou entrar nesse caso, meu marido falou, não fala mais dessa história, mas eu vou falar, porque foi algo muito emblemático. Não foi em 2021, as pessoas falam, mas o que aconteceu? Você já tinha pedido demissão, você já estava em casa, estava aí com alguns projetos, por que você deu uma louca? E realmente deu uma louca, que pirei, fiquei mal, tive que tomar remédio, antidepressivo, remédio para dormir. Foi bem algo bem assim. Eu falei, gente, hoje eu percebo que não foi algo que aconteceu, mas foi uma gota d'água num copo cheio. Então, meu copo já estava cheio. Eu já vinha de um cansaço emocional, de um cansaço mental por anos, né? O meu próprio pedido de demissão, quando eu pedi demissão pós-pandemia, né? Hoje eu consigo ver, mas na época eu não achava que foi uma loucura. E não foi, já foi dessa questão. Então, ouve seu corpo, ouve o que ele está falando, porque primeiro quem, depois o quê? A gente não consegue entregar nada, fazer nada, se a gente não estiver bem fisicamente e mentalmente, tá? E aí, nessa linha, eu venho para o terceiro ponto, que só vou riscando aqui que eu estou falando tudo fora de ordem, gente. O funcionário é o nosso primeiro cliente. Então, ficou muito claro, né? Então, primeiro ficou muito claro a importância do ser humano, de eu como ser humano, e depois da pessoa que está comigo como ser humano. Ao mesmo tempo que a gente falou muito de lucro, que foi se falado muito de lucro, foi também trazido que o funcionário, gente, é o nosso primeiro cliente. Então, a gente às vezes pensa em fazer várias ações para o cliente e o funcionário, ele não tem um espaço para ele trocar de roupa. Ele não tem uma sala de descanso. É básico isso, né? A gente fala de fazer um monte de ações no friction para o cliente e o funcionário tem problema na mão porque ele tem que ficar lá pegando o negócio e não tem um sistema. Então, foi falado muito sobre como facilitar a vida do funcionário. E aí entra um pouco de transformação digital, que eu gostei muito. Bom dia, Charlotte Brechó. Um beijo. Foi falado muito aqui a questão do funcionário, da gente facilitar a vida dele e que não vai a transformação digital, a automatização, ela tem que funcionar para transformar e não para substituir, porque as pessoas não vão ser substituídas. E aí, já fazendo essa mistura de tudo que eu vi, eu fui na Amazon Go, que é aquela loja da Amazon que a gente entra, pega tudo e vai embora, sem pagar, sem fazer nada, paga, né? Porque apita no cartão de crédito. Você só põe o cartão de crédito, encosta ele para entrar, encosta ele para sair e assim só. Só que o que tinha lá? Um funcionário de uma extrema delicadeza, de uma extrema educação. E foi assim, explicou. Então, não adianta eu falar que eu vou ter uma loja 100% automatizada. Eu preciso de pessoas para fazer isso acontecer, até porque pessoas se conectam com pessoas. E aí, nessa linha do funcionário, né, os Estados Unidos vive uma crise de mão de obra hoje,
por mais que eles estão falando de recessão, eles não têm mão de obra, e de fato, todas as lojas que a gente ia, tinha lá, nós estamos contratando, deixe seu currículo, mande aqui, vários lugares falando isso, vários mesmo, tá, gente? E aí foi falado o seguinte, que não falta gente, o problema é que falta motivos para ficar. Então, olha que frase, não falta gente, falta motivos para ficar. E nessa linha do funcionário ao primeiro cliente, eu joguei, estou colocando tudo junto, que o fornecedor também é nosso cliente. Então, a importância desse supply chain, a importância de eu ter fornecedores que compactuam da minha visão, compactuam dos meus valores como empresa, compactuam dessa questão de me ajudar, né, a seguir o meu propósito. E eu não é porque eu sou. Então, eu sou uma empresa X, tá? Vou dar um exemplo da Leves, que é uma palestra que eu fui de sustentabilidade. A Leves, ela não tem produção própria, ela tem duas fábricas, e se eu não me engano, 320 empresas que prestam serviços para eles no mundo. E aí, o que, que eles fizeram com isso? Eles têm que ter essas empresas que compactuam com a mesma visão de trabalho, eles não usam mão de obra escrava, eles têm uma questão muito forte de sustentabilidade, né? E aí eles trouxeram uma campanha que foi uma das campanhas de maior sucesso, que era compre menos, use mais. Né? Então ele falou assim: a gente prefere que a pessoa compre uma calça jeans a cada 3 anos com a gente do que compre 5 calças jeans com qualquer coisa que vai estragar. Então eles trouxeram isso muito, muito forte, tá? Então, como eles fazem isso? Se eles têm duas fábricas versus 320 outras terceirizadas, eu não lembro se era esse número, eu não sei se era 320 ou 3.200, bem parecido o número, né? Mas depois eu olho e confirmo. Através de entender essa logística, esse supply chain, né? Muitas vezes falado, né? Esses canais que trazem tudo isso para a gente, entender eles como também nossos principais parceiros estratégicos, entender que eu sou uma empresa que não tenho mão de obra escrava e cuido bem dos meus funcionários, mas eu contrato uma empresa X que não faz nada do que eu faço, então eu não estou fazendo. Então, entender também que o fornecedor é parte da nossa empresa. Se eu tenho um fornecedor que não está dentro das minhas diretrizes, logo eu não posso falar que são minhas diretrizes. E a gente tem exemplos aqui do Brasil que aconteceu isso. Questão aí né, entra um pouco de governança, entra aí tudo, esses pontos que eu não vou entrar nesse detalhe, que está acabando meu tempo, tem 9 minutos. Então, vamos lá, gente. Então, aí, terceiro ponto, quarto ponto é metaverso. Metaverso não foi falado, teve uma palestra sobre o metaverso. Depois eu achei que quando a gente fosse para as outras imersões, né, da Startse, fosse trazer mais metaverso. E eu adorei o que eu ouvi, porque é algo que eu falo nas minhas palestras. Teve uma vez que eu falei, uma pessoa me parou minha palestra, falou um monte, onde você viu falar isso? E eu bati de frente, ela bateu de frente. E aí eu falei, oba, vou, né? Isso que é a beleza da vida, da gente poder ter essa discussão e crescermos, né? E lá foi falado muito que o metaverso ele não é um fim, e sim um meio. Ele não é o fim do. A gente estava achando que o metaverso era como se fosse, eu vou fazer uma viagem e o meu caminho de chegada é o metaverso. Não, eu vou fazer uma viagem, o meu caminho de chegada é o cliente. E no meio desse caminho, o metaverso está. Então, o metaverso não foi falado. Há umas 2 NRFs atrás foi muito falado o metaverso, muito, muito, muito mesmo. Todo mundo ficou apavorado. Eu tenho que fazer metaverso, tenho que fazer metaverso. E eu até explicava, eu falava, gente, metaverso não é uma coisa, né? Como redes sociais, eu tenho que fazer uma rede social. Existem N redes. Então, essa questão muito importante aqui do metaverso e das redes sociais. As redes sociais, né? Estudo nesse pacote, tá, gente? Que não é o fim, ela já foi sobre relacionamento. A gente entrava na rede social para se relacionar com a família, achar aquele amigo que não via. As redes sociais já foi sobre relacionamento. Hoje é sobre entretenimento barra faturamento. Eu entro na rede social para me entreter. Vocês estão aqui, tem muita gente que não me conhece, que vai ver essa live, né? Como eu falei, essa live não tem intuito de ter gente aqui na live, por conta do horário, embora tenha aqui a Charlotte Brechó, um beijo, que bom,
né? Mas vocês vão ver aqui, vão se entreter com esse assunto. Pode ser que é um assunto, ok, que vai ajudar, vai trazer conteúdo, mas é um entretenimento. Não é um relacionamento, vou entrar lá para ver a Sara, para falar com ela, para ver como tá os filhos dela e etc. Já foi, hoje não é mais. E aí, nessa linha, as redes sociais já foi sobre conexão, hoje é sobre transação. Então, tanto que a empresa que mais ganha dinheiro hoje em dia, né, é uma dona de uma rede social. Uma das, né, que mais ganha. Então, nosso café é gelado. Então, nessa linha, gente, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? E aí eu já entro aqui para o quinto ponto, que é a loja física como protagonista. A loja física, ela... Não vou falar que ela tinha perdido o protagonismo, mas eu acho que há umas 4 NRFs atrás, antes da pandemia, falava-se que as lojas físicas iam morrer, ai, que o futuro do varejo, aí mostrava várias fotos, eu não sei se, acho que o pessoal vai lembrar aqui de shoppings falidos, que nos Estados Unidos fechou não sei quantos por cento de shoppings, fechou, não estou falando que não, de fato, nos Estados Unidos, teve loja que fechou? Sim, teve, mas porque a gente também presenciou um boom, né? Uma bolha, como toda bolha, uma hora ela explode, igual a bolha imobiliária que teve lá em 2008, 2007, né, nos Estados Unidos. Então, a gente começou a presenciar essa bolha maluca de abertura de shoppings, abertura de lojas e estoura, mas isso não quer dizer que vai morrer. Pelo contrário, a loja física nunca esteve tão forte e foi muito falado isso. E aí, gente, a loja física ela é a protagonista, trazendo nessa linha a questão de qual é o papel da loja física. O papel da loja física é tangibilizar a experiência da marca. E às vezes falando assim fica tão complexo, mas eu posso trazer exemplos de algumas lojas que a gente viu pessoalmente. Então, a própria Louis Vuitton, né? Você entra na Louis Vuitton para conhecer a marca, você já tem um primeiro contato agora com essa vitrine deles. Eles estão assim bombando, mas é lá na loja que eu tenho contato, né? Teve uma marca que é uma marca multimarca de luxo, que ela trouxe muito sobre isso. É através da minha loja física que o cliente vai poder experimentar o sapato que ele viu no site. E às vezes ele precisa experimentar, principalmente se for uma questão de luxo. Eu vou pagar $1.000 num sapato que eu preciso ver se é melhor a marca X, a marca Y ou a marca W. E aí vem um pouco de multimarcas, que eu gostei muito dessa palestra, que ele trouxe o diferencial da multimarca. A gente também falava que a loja física ia morrer, que lojas multimarcas morreriam. Mas qual que é o diferencial estratégico de uma multimarca? O diferencial estratégico, às vezes, é isso. Nesse caso, é uma multimarca lixada em luxo. Assim, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero um escarpão preto. Pode ser que ela vai usar um escarpão Gucci, um escarpão Labutin, um escarpão XYZ. Ela quer experimentar aquele escarpão para escolher, e não necessariamente ela vai na Labutin, acho que eu estou falando certo agora, me deu, né, da sola vermelha, me deu até branco agora, gente. E vai experimentar esse sapato, tá? Um só, e aí ela vai ter só aquela opção. Então, a loja física como protagonista, lojas multimarcas com o seu diferencial estratégico. E, gente, é na loja física que a gente estreita o relacionamento, né? E o relacionamento, ele só existe com conhecimento. Eu falo muito isso. Eu não consigo me relacionar com quem eu não conheço. E eu posso até conseguir me relacionar muito bem no online com alguma marca, mas em determinado momento é igual namoro. Posso até começar a namorar alguém online, né? Eu não, né? Porque eu tô casada, mas, né? Tem aí N aplicativos que trazem isso. Mas uma hora eu vou precisar conhecer essa pessoa, ou senão não vai virar um casamento. Pode até casar com alguém online, mas aí, né, já é outra história. E aí ficar só no online aí já é a minoria. Então, a loja física, ela tem ela é uma protagonista desse relacionamento, tá? E o relacionamento só existe com confiança e conhecimento. Depois, gente, a gente já vem para o sexto ponto, 2 minutos. Sustentabilidade não é opcional, né? Isso a gente já vinha falando muito, eu já venho trazendo isso, e esse dia não é mais uma opção.
E aqui a sustentabilidade, teve uma pessoa que falou um negócio muito legal, que a sustentabilidade, a gente tem que entender ela como board do conselho. Imagina se a gente tiver um conselho e nesse conselho uma das pessoas ser a natureza, né? E aí eu lembrei de um filme que eu assisti esses dias, velho pra caramba, do Meu Papai é Noel, e aí eles fazem um conselho anual e uma das pessoas é a Mãe Natureza que participa desse conselho. E a hora que essa palestra foi falada, eu comecei a lembrar do filme, né? Falei, realmente, se a natureza participando como conselheira estratégica do nosso negócio, porque não é mais opcional. Hoje o papel da empresa é ajudar, porque senão ela não vai mais existir, porque não é uma coisa, eu estou construindo uma empresa para daqui 100 anos, ou eu estou continuando com a minha empresa para ser uma empresa centenária, né? Só vai ser centenária se o mundo existir. E o mundo só vai existir se a gente tomar consciência do que a gente precisa fazer, não só para a nossa empresa existir, mas para o mundo continuar existindo. Então, a natureza, ela é um membro do conselho. Aí a gente já vem para o ponto 7, que tem muito a ver com isso, que é a geração Z, a geração da dualidade, é uma geração que ela consome a verdade, ela quer mais provas e menos promessas. Teve uma frase muito emblemática, prove more, promise less, né? Prove more, prove mais, fale menos. Então, essa geração, e daí volta a questão da sustentabilidade, mas ela é uma geração dual. Ela vive entre o óculos de realidade aumentada, né? Ela vive lá o jogo dela, ela vive, aqui no Brasil a gente discutiu muito isso ela vive comprando em sites chineses que elas pagam 99 centavos em uma caneca, sendo que aqui em Pedreira a mesma caneca sai R$ 10, porque aqui eles pagam imposto, tem um monte de questão aí trabalhistas, mas ela quer falar de sustentabilidade, mas compra caneca de 99 centavos na China, que pode ser feito de uma mão de obra escrava, por exemplo. Eu estou aqui muito focada na mão de obra escrava, mas a gente tem N exemplos aí para focar. Gente, mas essa geração, ela é dual. Ela é uma geração que é adolescente, ela tem até 24 anos, né? Se não me engano, é dos 12 aos 24. É uma geração que já representa 25% da população mundial. É uma geração que daqui a um tempo vai estar com poder de consumo. Então, ela não tem muito dinheiro hoje ainda, mas daqui a um tempo, daqui a alguns anos, é ela que vai ditar o consumo. E a partir do momento que ela tiver mais capital na mão dela, será que ela não vai começar a ter mais consciência dessas escolhas? Será que ela não vai pagar R$ 10 mais caro? Ela não vai pagar R$ 10 na caneca de pedreira do que 99 centavos na caneca da China, porque ela sabe as condições que essa caneca são feitas, são produzidas. Então, foi uma discussão muito grande que a gente teve pós-NRF, que essa geração fala, mas vai lá e consome em sites chineses, por exemplo, que eu não quero falar o nome aqui do site. A loja abre num shopping, não tem mais o que fazer. Ok, mas a gente está falando de uma geração hoje com poder aquisitivo menor, e daqui a um tempo? Então, vamos pensar. E não adianta falar, não vou me importar com essa geração. É a mesma coisa, logo que eu entrei em shopping, que as pessoas, que eu lembro alguns superintendentes, falavam, mas essa geração dos milênios, deixa aí, eu era milênio, né? Não, hoje esses superintendentes não estão nem trabalhando mais, tá? Porque tinha uma forma de agir, né? Eu lembro que teve uma pessoa uma vez, e eu vou contar aqui, falou para mim, se ou você casa ou você continua trabalhando aqui. E eu bati de frente, falei, eu vou casar. Casei, tive filho, tudo na BR Malls, então assim, não era a visão da empresa e sim da pessoa, mas era essa visão. Aí, muito tipo, e antigamente era assim, antigamente a pessoa tinha filho, não voltava a trabalhar, né? Tem N casos aqui que eu não vou contar, porque eu já passei minha hora. Então, bora lá. Então, essa geração é a geração da dualidade, ela representa 25% da população e tem um dado muito legal: 50% dessas pessoas trabalham de forma, não é terceirizada, me fugiu a palavra, mas tem um trabalho, não é informal, mas assim, é freelancer, é design, trabalha como freelancer, é mais ou menos isso, tá? Porque eles não querem, de fato, ter algo assim fixo. E essa geração é a geração que vai ter o trabalho, a força do trabalho na mão daqui a um tempo também. Então, vamos pensar nisso. Trazendo o oitavo ponto, a autenticidade como diferencial estratégico. Autenticidade e criatividade. Daí volta um pouco a questão dessa geração, que ela consome muito mais propósito,
ela quer consumir, né, a verdade, ela não quer mais mentira, ela quer provas. E aí vem muito que as marcas, elas têm que ser autênticas, né? Elas têm que ser criativas, com, claro, sempre com equilíbrio. Aí eu volto para a palestra da Louis Vuitton, volto para a palestra da Gucci, volto para essa questão de por que que eu compro uma bolsa de $1.000, $2.000 na Louis Vuitton e não a mesma, a igualzinha bolsa lá vendendo na Times Square por $200, a mesma bolsa. E eu juro, gente, eu olhei as duas bolsas, eu falei, gente, são muito parecidas, né? Claro que tem algumas que a gente percebe que não é verdadeira, mas são iguais. Mas é o que eu falo, eu não tenho coragem de comprar uma bolsa sabendo que é falsificada, né? E aí, por causa do número de série, eu vou comprar de $2.000, que se a gente for dividir gente, aí a gente entra no outro ponto. Meu Deus, como tudo tá caro lá. Que daí é a inflação um pouco, que daí é o próximo ponto. Mas eu prefiro não comprar. E não é a Sara, é a maioria das pessoas, a autenticidade, tá? Então, esse é um diferencial e as marcas elas precisam ser protagonista, colocar o consumidor como protagonista da relação para eu conseguir ter autenticidade e criatividade. Falou-se muito de criatividade nas tendências também. E aí, vem para mim fazer o meu merchan aí, um dos meus workshops é o workshop em criatividade play. Que criatividade nada mais é do que repertório mais território, eu entendendo essa soma, eu consigo ser criativo. O penúltimo ponto que eu queria trazer é o reset do consumo, né? Porque que tá, muita gente fala, né, que está vivendo que os Estados Unidos está em recessão. Algumas palestras falaram, né, não estão em recessão, mas existe sim um reset. O medo está tão grande da recessão que o consumidor se retraiu. Aqui no Brasil, então, a gente nem se fala. Como eu falei, eu fui para lá, aí eu queria trazer um presente, comprei um táxi de $12. Falei, $12. A hora que eu fiz a conta, meu marido falou: Você fez a conta que custou R$ 60 esse táxi? Um táxi de brinquedo, tipo um Hot Wheels. Eu falei: Meu Deus, não fiz essa conta. Mas é isso, vou pegar aqui um expresso, quanto? $5, né? Tá tudo muito caro, R$ 25 um café. Então, para a gente já tá caro, mas para eles também. E eu falo porque eu já vivi lá, já morei 1 ano e meio, e eu lembro que eu ia nas lojas, tipo, falava, pô, era tudo muito, né? Um café $5, a gente pagava $2, $3, né? Então, assim, o consumidor teve esse reset, né? Então, isso veio na WGSN, veio na palestra é, é, da Cantar, veio na palestra, tô até que me deu branco agora, né? Da Nielsen, mas assim, e aí a WGSN até trouxe um cenário muito tenebroso. Falou que a gente, de fato, está vivendo uma nuvem negra, é uma tempestade, tá tudo muito feio, o céu está muito escuro, mas a tendência é que lá para 2025, 2026, essa nuvem negra passe e o sol volte. Mas aí falou muito sobre crises, sobre não só crises financeiras, mas crises políticas, essa questão da dualidade, né, crise do Covid, da pandemia. Então, a gente está vivendo essa ecocrise que eles falaram, né, e eco não só de sustentabilidade, mas de ecoar uma crise pelo mundo. Então, essa questão aí, a guerra da Ucrânia apareceu muito. E, além disso, nesse ponto aí desse reset do consumidor, então a gente tem que repensar. Então, ele consome com mais cautela. Então, a bolsa aqui da Louis Vuitton, ele não vai pagar 2.000, mas ele também não vai pagar os $200. Então, ele está se equilibrando, pensando o que ele vai fazer. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá, gente? E aí, por último, o último ponto que eu queria trazer aqui, que foi um questionamento, na verdade, que sempre existe os dois lados da mesma moeda. Questiona. Então, como eu falei, gente, sei lá, 4 anos atrás o metaverso era moda. Há 6, 7 anos atrás falou-se que o varejo físico ia morrer, mostrava um monte de foto de shopping falido e como o e-commerce estava. Mas a gente precisa sempre ter um questionamento, né? Agora o lucro voltou na moda. Então, assim, questiona, se questiona o que a Sara está trazendo aqui, o que, que outra pessoa trouxe, o que faz sentido para mim, o que não faz. Não é porque a verdade é minha, a minha verdade é a sua verdade.
Então, depois da NRF, a gente foi, né? Eu fui com a Starts, como eu já comentei aqui com algumas pessoas em alguns momentos. Eu fiz essa imersão com eles, e aí a gente foi para empresas do outro lado. Então, a gente foi na Amazon, foi no Google, foi na WPP, que é uma das maiores agências do mundo, né, que trabalha muita mídia. A gente foi no hub de inovação, que era o oposto da moeda. E aí, olha que legal, foi falado. Imagina a NRF é um evento feito por uma associação. É uma associação e tem pessoas à frente dessa associação, né? E são, sim, grandes magazines, grandes empresas, né, no conselho. Então, imagine, há alguns anos atrás, a Associação de Taxistas fazer um congresso e chamar o Uber para palestrar. Não faz sentido. Por isso que a gente foi. E assim, eu não vi Facebook, não vi, né? O Zuckerberg não foi lá, o pessoal da Amazon não foi, teve pouca coisa sobre comércio, né? Essa linha teve. Mas por quê? Porque a gente tem que pensar que eu estou vendo um lado. Então é importante eu questionar e olhar o outro lado. E foi isso que eu fiz. Então, né, foi a minha escolha, ela foi proposital. Se eu fosse só ver o ANRF e depois ir para palestras só focado nisso, eu ia ficar com a visão enviesada. Gente, abre essa mente, questiona, não existe verdade absoluta, né? E aí, no meu caso, o que eu fiz? Assisti a NRF, assisti esse outro lado da moeda, muito questionamento, fui visitar as lojas da Campo antes, depois e depois ainda, como eu comentei, para poder fazer esse equilíbrio. E agora, onde que eu vou estar semana que vem? Em São Paulo, fazendo visita na Oscar Freire de novo, sendo que eu fui para Oscar Freire semana passada. Não, mês passado, né? Estou aqui viajando. Uma semana antes do Natal, para poder fazer esse questionamento, para poder fazer essa questão do repertório versus o território. Se o meu território é aqui no Brasil, se os meus clientes estão no Brasil, se o meu foco são shoppings e lojistas do Brasil, eu preciso fazer essa análise, esse equilíbrio. Então, pessoal, se questione, tá? Para mim, isso daqui não foi, esse é o meu aprendizado, tá? Isso não foi falado, mas foi o que eu ouvi, pegando aí de todas as palestras de várias pessoas, trazendo algumas verdades, versus o que era mentira no passado, trazendo muitas reflexões, né? Como eu falei aqui, eu assisti muita palestra de tendência, nossa, passei minha hora total, mas é isso, tá? Vou parar aqui, então se questione, não existe verdade absoluta, existe sempre dois lados da mesma moeda. Fazendo aqui agora um pitch de venda. Oh, meu Deus, meu primeiro pitch de vendas. Vamos lá. Pessoal, quem aqui acompanhou sabe que eu trouxe esses pontos. Agora, então, fiz esse mega resumo para vocês no grupo do WhatsApp, nos grupos que eu participo, né? Essas lives vão ficar gravadas, mas se você quer algo mais organizado, digamos assim, né? Uma linha de raciocínio mais desenhada, eu vou fazer um webinário, né? Quase uma masterclass, que na verdade nada, né? Um webinário nada mais é do que um seminário, só que focado para quem trabalha em marketing, né? Especial para shopping, mas se você falar, mas eu trabalho no marketing de uma loja, eu sou marketing de uma franquia, pode participar, vai ter muito conteúdo para vocês, tá? Mas eu sou lojista, vai ter novidades para vocês. Segura aí que vai ter coisas para vocês. Primeiro é mais focado para o departamento de marketing, mall e mídia de shopping, né? Que é onde é meu grande background. Então, vou trazer muitos exemplos para o shopping, mas também, se você é lojista, pode assistir, vai ter depois coisa legal chegando aí, tá? Esse webinário, eu fiz uma pesquisa com vocês, né? Perguntando quais seriam os melhores dias. Eu até tô pegando aqui para falar para vocês os pontos que eu vou trabalhar. E aí a gente vai ter duas datas, como não ficou claro para mim qual seria a melhor data, então eu vou fazer as duas datas, as duas ao vivo, as duas com o mesmo formato, tá? E quais os temas que eu vou. Então, eu dividi esse webinário em 7 pontos principais. Primeiro, eu vou contextualizar vocês do mercado varejo americano versus o brasileiro, trazer alguns dados que é importante a gente entender antes de começar a falar. Esse webinário ele não é
pós-NRF apenas, ele é pós-NRF mais Nova York, então a ideia é fazer essa convergência desses dois momentos. Depois eu vou trazer como funciona de fato a NRF, porque eu não tinha noção de como era. Então eu via as pessoas indo, via trazendo um monte de tendência, na minha cabeça era uma coisa, é outra. Então eu vou aterrar aqui com quem, né, principalmente quem trabalha em shopping, que é um assunto que o pessoal não aborda, tá? Eu falo por mim, o tanto de pós, eu já assisti todas as pós-NRFs do mundo e não aborda como que a NRF de fato funciona. Acho importante trazer isso. Tá? E como você, como marketing, pode aproveitar esse evento, essas tendências que saem, não só do que eu estou falando, mas de todo esse conteúdo que vocês veem pela internet. Depois eu trago o terceiro ponto, que é por dentro dos principais pontos do varejo e das lojas do mercado americano. Então, fala um pouquinho de como foi essa visita minha, quais foram as lojas, né? Não entro em todas as lojas que eu visitei, mais de 100 lojas, sem brincar. Só de foto, tenho 7.000 fotos. Agora eu tenho que organizar. Mas eu vou falar assim, quais são os principais pontos? Ah, esse bairro é assim, porque senão também eu fico aqui trazendo ideias de lojas, vocês falam, nossa, mas que disruptivo, eu só fui para o Sorro. O Sorro é um lugar mais disruptivo. Então, é a mesma coisa eu vim falar do varejo brasileiro só com Oscar Freire, que é onde está a maior parte das flagships do Brasil. Ou eu falar só do JK e do Cidade Jardim. Não é isso. Então, eu quero aterrar aqui com vocês, explicar como que funciona o varejo americano, né, o nova-iorquino, na verdade, quais são os pontos da loja e falar quais, né, quais as diferenças primordiais. E aí sim a gente entra para a parte maior desse webinário, que são as principais macro tendências para marketing de shopping center, né? Varejo como um todo. Então, shopping, se você trabalha no street mall, se você trabalha numa marca de franquia, aqui em Limeira, por exemplo, tem muita marca que tem lojas, que tem galerias, então também vai servir muito para vocês tá para os próximos anos. Então, na minha visão, tá, gente? Isso daqui é visão Sara, porque, como eu falei, só de tendências, eu fui em 5 palestras de tendências. Cada uma dessas 5, uma falou 6, a outra 7, a outra não sei quantas. Só de tendências pelo aloquei que são 30. Então, não tem como eu falar, né? Então, eu pego, faço esse trabalho, que foi o trabalho que eu sempre fiz. Quando eu, né, atuava em shopping, de pegar tudo que eu estou vendo aí no mercado e convergir, falar, tá, na minha opinião, na minha curadoria, isso daqui é importante, tá? E aí eu fiz essa mescla de NRF mais Nova York. Então vocês vão ver que eu vou falar um exemplo aqui. A loja como ponto de relacionamento. Vou trazer os pontos da palestra, de alguns lugares e das lojas também que eu visitei e faço. Daí eu já entro no outro ponto que trago exemplos de cases, experiência em loja e inspiração das ações para o mercado brasileiro. Então trago aqui os cases também do mercado brasileiro, tá? Para a gente poder fazer, mas isso está longe, está lá. Tem aqui também, tá bom? Por último não, né? Um dos penúltimo ponto é o wrap-up, né? Que é um resumo com os principais pontos. Então, eu faço esse fechamento, porque vão ser 2h30 de conteúdo, então tem esse wrap-up, e aí eu abro para perguntas e respostas, tá? Então, quem tiver interesse, como é online, né? Como é ao vivo, faz pergunta, eu vou responder na hora. E a ideia é poder realmente responder todo mundo. Se tiver muita gente e a gente precisar ficar mais 2 horas, estou à disposição, né? E a ideia realmente é que daí a hora que acabar o wrap, esse resumo aí, né? Oh, meu Deus, me deu aqui um branco na palavra, mas eu ainda estou enrolando. A ideia é ficar para esse perguntas e respostas. Se tiver 10 horas de perguntas e respostas, a Carol entrou agora, ela sabe que eu respondo em 10 horas, e enquanto eu não respondo todo mundo, a gente fica, e daí quem quiser sair, sai, tá bom? Pessoal, então é agora, sábado, às 2 horas da tarde, e para quem fala, pô, sábado, também tem terça-feira à noite, tá? Então foram os 2 horários que as pessoas mais pediram. Vai ter vários, né, bônus aí para quem tiver interesse. Eu vou deixar o link aqui lá no meu site saramarket.com.br. Tem lá todas as informações, valores e tudo mais. Quem participa dos grupos vai ter cupom
de desconto, então é um produto de fato pago, né? É o que eu falo. Ah, mas Sara, lá você vai falar. Não, gente, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho por que esconder conteúdo. Todo o conteúdo tá aqui. Se vocês quiserem assistir todas as lives, ver todos os stories, ler todos os posts, com certeza vai estar lá. O que está lá é mais organizado num storytelling, que é o produto que eu estou trabalhando para vender, né? Afinal de contas, como eu falei, o primeiro ponto aqui, lucro importa, né? Mas autenticidade, né? Eu trabalho muito essa verdade. Então, assim, não vou mentir. Se vocês quiserem, tem aqui 7, 8 horas para maratonar. Lá só vai estar mais organizado em uma estrutura que eu preparei para isso. Bom, e aí vai ter alguns bônus aí que eu vou falando ao longo do tempo, mas vai ter e-book do Jeito Zaya, minha parceiraça, aí com 10 dicas para você encantar. Vai ter uma videoaula sobre estratégias digitais de geomarketing com uma outra parceira minha que é especializada nessa área, trabalhou por anos na GeoFusion. Tem também desconto na minha próxima mentoria para quem é coordenador de shopping, analista, está galgando uma vaga gerencial. Então, uma mentoria voltada para você, para ajudar você nessa transição, nessa transformação que é voo e você pode mais. Vai ter um grupo fechado também, tá? Pro time de marketing. Eu tenho esse grupo já, então vocês já vão entrar na hora. Comprou, entrou no grupo. E, além disso, o material PDF com apoio dessa videoaula e um acesso VIP num grupo que eu vou criar, vai ficar aberto por 30 dias para perguntas. Então, é um grupo aberto que vocês podem entrar nesse grupo e falar, Sara, mas eu não entendi isso. Durante 30 dias vocês podem perguntar. A aula não vai ficar gravada, tá? É ao vivo. Daí, dependendo do caso, a gente pode até, quem sabe, abrir uma outra no meio da tarde, mas ela não ficará gravada. Então, precisa ir entrar em um desses dois horários, até por conta desse tempo de perguntas e respostas, tá bom? Tô em grupo, quero mandar para o meu time, são 5 pessoas, como que eu faço, né? O link, assim que vocês comprarem, vocês vão receber o link de acesso a uma pessoa, mas entre em contato com o time, tem um WhatsApp aqui do meu time no meu link, fala com o meu time, a gente dá um jeito, todo mundo sabe que eu dou um jeitinho aí, não sei se a Carol ainda tá online, mas sabe que jeitinho é comigo mesmo, né, Carol? Então, não vamos perder essa oportunidade, não, tá? Se for o caso, a gente faz um pacotão aí para você, gerente, diretor do shopping, entrar e mandar seu time todo entrar. O importante é a gente compartilhar esse conhecimento, entender e pensar que, de fato, isso foi feito um trabalho, uma curadoria pensada aí nessa cadeira que eu ocupei por tantos anos, nessa cadeira que eu amo de paixão, que é a cadeira de marketing shopping center. Então, eu vou trazer esse conteúdo especialmente para vocês, como se eu ainda tivesse na cadeira de vocês. Acho que esse é o grande diferencial, não é um conteúdo mais amplo, não é um conteúdo macro, não é o conteúdo de quem vai há 20 anos aí na NRF tem, né, alguns vícios, é um conteúdo meu, novo, ainda com olhar muito fresh, né, muito fresco da cadeira de shopping center. É isso, passei meu time, falei que eu ia terminar 8h30, já são quase 9 horas. Vou deixar o link aqui. Um beijo. Obrigada por você que me acompanhou. Tô olhando para cá, então está YouTube, desculpa, tá? Desculpa mesmo. Não, ainda eu pego o jeito aqui da coisa. E fiquem com Deus, ótima semana. A gente vai se falando, tem muita novidade ainda. Vou depois fazer um resumo com esses pontos que eu falei e deixo aqui o link para vocês. Um beijo e até mais. Gratidão por quem acompanhou. Tem que fechar aqui, né?